Então, boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Caso vocês não estejam me ouvindo, por favor, me sinalizem. É, Hoje nossa live vai ser a respeito do mundo o cavalo de vaquejada, né? O curioso mundo dos cavalos de vaquejada. E eu convidei meu professor da época da minha graduação, que foi o professor Jorge. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Thalita. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, professor. E o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, é com uma imensa satisfação hoje que eu estou fazendo essa live a respeito do curioso mundo dos cavalos de vaquejada. E eu convidei meu professor da época da graduação, que ele é bem especialista na parte de equinos. Então, ele vai esclarecer um pouco mais com a gente a respeito desse mundo, desse universo que o Nordeste é basicamente em cima desse mundo, né? Que é a vaquejada e que faz tanto a economia girar em cima dessa atividade. Então, professor, gostaria de lhe dar as boas-vindas e agradecer por ter aceito o meu convite de fazermos a nossa live. Vou me apresentar e logo em seguida o senhor pode se apresentar, tá bom? Então, eu sou Thalita, eu sou zootecnista, sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente e sou doutoranda também em desenvolvimento e meio ambiente lá na Universidade Federal de Sergipe. Sou egressa da UAG, da UFRPE, antiga UFRPE, que hoje é a UFAP. Então, é com muita honra que eu quero que o professor se apresente e a gente já inicia a nossa live a respeito do nosso assunto. Pode ficar à vontade, professor. Bem, Thalita, boa noite a você, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande ter sido convidado, né? Assim que você me chamou, eu disse, claro, a gente contribui. Vamos ver se a gente faz uma live legal hoje, levando informações para o pessoal sobre o cavalo de vaquejada, né? Como Thalita disse, eu fui professor dela na graduação, aqui em Garanhuns, na época antiga UFRPE, na Unidade Acadêmica de Garanhuns, e hoje é já emancipada a Universidade Federal do Agreste, né? Então, eu trabalho na linha de pesquisa de produção de equídeos, de forma geral. Trabalho tanto com cavalos também como com asininos. E dou aula na graduação e na pós-graduação. Por falar nisso, Thalita, o pessoal que está ouvindo a gente também, o edital de seleção do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagem, ele está aberto e com vagas para equidocultura. Então, eu gosto sempre de fazer a propaganda porque existem tão poucas pós-graduações especializadas em equidocultura, principalmente no Nordeste, e esse é mais um canal da gente divulgar, né? Que às vezes tem muita gente interessada e que não segue essa carreira por achar que não tem uma oportunidade próximo de casa. Exatamente. Então, é uma grande oportunidade para quem tem interesse em estudar relacionado mais ao mundo dos cavalos e asininos. Isso. Então, professor, posso dar início às nossas perguntas? Vamos embora. Vamos lá. Professor, o que seria um cavalo apto para vaquejada? Olha, Thalita, eu sempre digo o seguinte, qualquer cavalo que tenha uma condição física, né, de treinamento, com boa capacidade cardiorrespiratória, bom desenvolvimento muscular, boa condição ósseo-tendínea, que seja um atleta, porque eu sempre falo, qualquer esporte equestre, a gente tem que pensar, diante de mais nada, que o cavalo ele é o atleta e ele tem que estar preparado para isso. Eu não posso pegar tipo uma pessoa e levar para a Olimpíada se essa pessoa nem treinou. Então, esse é o primeiro grande erro que as pessoas fazem. Então, para a gente definir o que vinha a ser o cavalo de vaquejada, é um cavalo que tem a aptidão, né, física e treinamento de condicionamento físico, que suporte, vamos falar assim, arrancadas bruscas, atingir alta velocidade em pouco tempo e que tenha força suficiente, obviamente, e coragem para derrubar um boi. Certo. Professor, qual seria a diferença entre um cavalo de vaquejada, um cavalo competidor de 3 tambores e a prática do hipismo? A gente tem, assim, no mundo do cavalo, a gente tem diversas raças e diversos tipos de cavalos e cada um mais adaptado a uma função, né? A primeira pergunta sua sobre o cavalo vaquejado e o cavalo tambor, muita gente faz essa pergunta porque hoje a raça que mais é utilizada na prática da vaquejada é o quarto de milha.
e também é a raça mais utilizada para a prova de três tambores, né? Mas a gente tem dentro da raça, no caso quarta de milha, indivíduos, vamos falar assim, de linhagens mais adaptadas à função de três tambores e de indivíduos mais adaptados à linhagem de vaquejada. Como é que isso acontece? Através de cruzamentos direcionados para produzir um atleta mais adequado àquele tipo esportivo. Então, a grosso modo, eu posso explicar para vocês o seguinte: um animal de três tambores, ele é um animal um pouco mais quadrado, ele é um pouco mais profundo, mais próximo do solo, né? O cavalo de vaquejada hoje é um cavalo maior, com estrutura óssea também mais pesada, pelo esforço ser diferente do esforço do três tambores. Já um cavalo de hipismo, normalmente são animais de outras raças, raças mais europeias. São animais com altura muito superior aos animais de vaquejada. São cavalos que chegam próximo a 1,70 m de cernelha, né? E que também, dentro da sua prática esportiva, foram selecionados para o salto. Então, assim, morfologicamente são bem diferentes dos animais de vaquejada e dos animais de três tambores, principalmente por uma conformação de tamanho bem maior, né? São animais com pernas também mais longas, pela questão do desenvolvimento do salto. Isso. Então ele seria um cavalo um pouco mais esguio, no caso, o cavalo de hipismo. Eu não diria esguio, né? Porque são animais também muito com amplitude torácica também muito forte, né? São animais eles não têm, vamos dizer assim, a profundidade de um animal de três tambores. Um animal de três tambores é um animal com pernas um pouco mais curtas. Como o cavalo de hipismo tem pernas mais longas, vamos falar assim, ele é um pouco mais longe do chão, né? Do que o cavalo de três tambores. Certo. Professor, existe alguma raça que ela é definida para o esporte da vaquejada? E se sim, qual seria essa raça mais indicada para a prática? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: a gente tem que entender a origem da vaquejada, né? De onde ela veio. Então, se a gente vê e for estudar a fundo, a vaquejada ela surge da pega de boi no mato, aqui na região Nordeste, principalmente na região de Caatinga. E originalmente ela era praticada pelos cavalos, vamos falar assim, crioulos nordestinos, ou que o pessoal gosta muito de chamar pé duro hoje por aqui. E esses animais eram pequenos, eram animais muito rústicos. E o vaqueiro ele saía no meio do mato não para derrubar o boi inicialmente como uma prática esportiva, mas sim porque era a função dele de cura de umbigo, de cuidar de um bezerro e assim por diante. Com o passar do tempo o desenvolvimento do esporte vaquejada, as regras elas foram muito alteradas, né? Então, inicialmente, a gente tinha pistas mais leves, com areia não tão pesada. O bovino, ele era um bovino típico da região Nordeste, de menor peso. Então, assim, até esse momento, eu diria que não existia uma raça específica para correr vaquejada. Mas a ABQM, muito sabiamente, a ABQM, para quem não sabe, é a Associação Brasileira dos Criadores de Quarta e Milha, muito sabiamente, eles direcionaram, né, a atividade esportiva tão difundida no Nordeste e adaptaram toda a prática dela a um cavalo mais forte, ou seja, trouxeram para as características da raça quarta de milha. Então, hoje, os principais cavalos ganhadores e praticantes de vaquejada no Nordeste são quarto de milhas. Então, assim, não é que exista uma raça, mas a vaquejada, da forma que ela se pratica hoje, o quarto de milha é a raça mais indicada. Certo. Professor, existe uma limitação diferenciada para esse tipo de cavalo atleta, no caso do cavalo de vaquejada? Uma limitação atlética? Alimentação. A alimentação, tá. Isso. Existe, né? Tipo assim, como toda atividade esportiva, a gente tem uma exigência energética, principalmente, diferenciada dependendo da prática esportiva. E esse é um dos grandes que a gente vê, assim, uma das grandes dificuldades que existe para quem trabalha com nutrição de equinos é a parte da nutrição dos animais de vaquejada. Primeiramente, porque os animais, normalmente, eles não sabem o tempo que eles vão ficar durante uma prova, né? Normalmente, essas provas se iniciam na quinta ou sexta-feira e algumas terminam no domingo.
E esse vaqueiro, né, e seu cavalo, eles não têm noção da hora que eles vão entrar e quando eles vão entrar, né? Então, se ele for ganhando as disputas, ele vai permanecendo. Então, eu sempre falo o seguinte, como todo cavalo de esporte, ele vai precisar de uma atenção redobrada com a reserva energética, né? Então, quando eu falo reserva energética, é reserva corporal mesmo, porque por mais que a gente dê a alimentação energética durante o dia da prova no parque de vaquejada, como eu não sei exatamente a hora que esse cavalo vai entrar, eu preciso de reservas, principalmente de glicogênio muscular, para que esse cavalo tenha explosão, vamos falar assim, na hora que for requisitado. Porque até então ele vai percorrer uma distância considerada grande e em um curto período de tempo. Então ele vai ter um gasto muito grande a respeito de energia. Não é isso, Isso professor? aí. Porque se a gente pensar, Thalita, é o seguinte: existem duas modalidades de utilização energética para o cavalo como atleta. Ele pode utilizar uma via anaeróbica ou uma via aeróbica. O que seria isso? É quando a gente sai para passear com o cavalo por horas, 2 horas, 3 horas, esse cavalo ele usa sim reserva energética, tá certo? Mas ele está trabalhando o tempo inteiro numa condição aeróbica, ele está respirando. Quando você trabalha com uma prova de tiro ou de curta duração, esse cavalo normalmente trabalha com anaerobiose muito alta. Então, quando a gente fala anaerobiose, não é que ele não esteja respirando. O cavalo está respirando, mas o oxigênio ele não é suficiente, tá, para a oxigenação desse corpo como um todo. Então, por isso que em provas curtas, a gente pode ter acúmulo de lactato muito rapidamente, porque é uma via anaeróbica, né, desse ciclo de Krebs. Então, o que a gente fala é sempre o seguinte: se você for trabalhar um cavalo para provas muito longas, a fibra na alimentação, no caso do volumoso, ela é fundamental para você promover essas reservas energéticas, né, para que esse animal utilize durante a prova toda. Porque quando eu dou uma ração, né, com energia bastante concentrada para um cavalo, eu tenho rapidamente um aumento do incremento do nível de glicemia nesse sangue muito alto. E a insulina do cavalo começa a trabalhar automaticamente. Mas quando eu tenho, por exemplo, um páreo no Jockey Club, que eu sei exatamente a hora que esse cavalo vai correr, eu planejo essa alimentação para que essa glicemia sanguínea desse animal esteja alta na hora da prova, para ele ter muita energia de fácil, vamos dizer assim, utilização. Ele tem glicose em quantidade na sua corrente sanguínea. No caso do cavalo de longa duração, o que é que eu vou ter? A glicose no sangue, ela vai logo, né, embora, vamos dizer assim, porque ela é a forma mais fácil de ser utilizada. E aí esse cavalo vai precisar, sim, das suas reservas corporais, principalmente desse glicogênio armazenado, tá? Para ele fazer uma gliconeogênese e ter novamente o nível glicêmico no sangue. Só que a vaquejada ele é um misto das duas coisas. Por quê? Porque eu tenho um estresse muito grande, o cavalo fica tipo 2, 3 dias no parque de exposição. Se eu descuidar, é um cavalo que desidrata rapidamente pelo estresse. Ele não se alimenta tão bem como ele se alimenta no aras ou na fazenda. Então, se eu também não tiver essas reservas, esse meu cavalo ele pode ter uma queda de desempenho no final, justamente que é quando eu mais preciso dele, que seria na disputa final da vaquejada. Então, eu sempre falo, embora seja um cavalo de velocidade, como um cavalo de turf, a gente não pode descuidar das reservas desse animal, porque o tipo de prova e o tempo que esse cavalo fica num parque de vaquejada requer que ele tenha uma reserva energética muito grande. Certo. Professor, qual seria a quantidade de vezes que o cavalo ele pode correr a vaquejada em um dia de competição? Olha, não existe esse limite. Nunca foi feito um estudo para dizer um cavalo só pode correr 10 vezes, 15 vezes. Não, né? O que acontece é o seguinte, nos primeiros dias, como tem muitos inscritos, esse cavalo, ele espaça mais entre uma senha e outra. Só que quando vai diminuindo, ou seja, vários vão se desclassificando, a repetibilidade ou o tempo de intervalo entre uma senha e outra, ela começa a diminuir, tá? Isso. Então a gente já tem práticas aí de vaquejadas que a disputa ela vara à noite
com os cavalos entrando várias vezes. Por isso eu falei da importância dessa reserva energética desse animal. Certo. Professor, surgiu uma pergunta aqui, se já aconteceu de algum cavalo morrer em alguma cavalgada por conta de falta de reserva de energia. Olha, eu particularmente nunca vi o cavalo vindo a óbito, mas já vi problemas muito sérios em cavalgadas, porque a cavalgada normalmente demora o dia inteiro, a pessoa vai com o intuito de se divertir, então bebe bastante, escuta muita música e esquece que ele está sobre um cavalo, né? Isso. Então, assim, muitas vezes o percurso, se ele é de 30 quilômetros, esse cavalo anda 60, porque essa pessoa vai lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. E já vi problemas muito sérios de tipo acúmulo de lactato, retenção de líquidos, já vi tipo problemas renais, né? Mas assim, particularmente eu nunca vi o cavalo vindo a óbito, mas problemas muito sérios em função da má utilização do cavalo em cavalgadas existem sim, né? Possa ser que o cavalo venha a óbito logo depois e a pessoa não entenda o porquê daquele animal ter entrado em óbito, mas é por conta do todo conjugado que aconteceu em relação ao Isso. que o senhor explicou. É muito comum a gente ver assim, óbito de animais em provas de alto impacto, né? Então, por Isso. exemplo, em corridas de cavalo, fraturas de membros são comuns, então são animais que vão ser sacrificados muitas vezes por isso. A gente tem muitas vezes uma insuficiência cardíaca ou uma patologia cardíaca e esse animal pode ter um colapso cardíaco durante o exercício e morrer. Tá? Mas são exercícios de alta intensidade, né? No caso da cavalgada, a intensidade ela não é tão alta. O problema é a duração do exercício, né? Então, Exato. normalmente isso leva muito mais do que a morte súbita a problemas metabólicos ou complicações metabólicas que podem, obviamente, vir com que esse cavalo venha a morrer depois, tá? Uhum, certo. Professor, o que pode ser avaliado para a aquisição de um bom cavalo de vaquejada? Ó, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, a gente tem que analisar o indivíduo, porque o cavalo ele é um atleta, né? Isso. Então, eu gosto sempre de falar assim, né? Vamos pensar, vamos dizer que o Brasil é um país bom de voleibol, mas não é qualquer brasileiro que vai ser jogador de voleibol. Então, assim, Isso. a coisa da gente só escolher uma raça não significa muita coisa, tá certo? Então, eu tenho que pensar que o indivíduo ele deve ter características físicas e comportamentais adequadas para isso. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho, Thalita, aqui recentemente, tá até para ser, já está com aceite, deve estar tá sendo publicado daqui para o final do ano, para quem tiver interesse, onde a gente chegou a mensurar mais de 1.400 cavalos em vaquejadas do Agreste e do Sertão de Pernambuco, para a gente ver quem é esse cavalo de vaquejada que está hoje disputando. E a gente viu algumas alterações em relação a trabalhos mais antigos, onde o cavalo se aproximava mais do cavalo de 3 tambores que você falou. E hoje o cavalo de vaquejada, principalmente os machos, são animais muito grandes, de estrutura óssea muito pesada, né? Animais mais longe do chão, com características mais de animais de corrida. Isso significa dizer que as pessoas estão priorizando esses animais mais fortes na reprodução, né? E isso ficou bem claro no trabalho que a gente fez. Mas a gente consegue, por exemplo, a partir de um trabalho desse, estabelecer características físicas, né? A gente correlacionou principalmente os animais premiados que tem a ver com a função. Então, por exemplo, se a pista de vaquejada hoje ela tem 40 a 50 centímetros de profundidade, se eu tenho um boi hoje na disputa, né, tipo de 11, 12 arrobas, eu não posso ter um cavalo fraco. Não posso ter um cavalo fraco. Então, a estrutura óssea, tendínea e muscular, ela é fundamental para eu ter um cavalo de vaquejada. Fora isso, o que é que eu devo também levar em consideração? A família, a origem desse animal, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, são animais que normalmente fazem campeões, normalmente fazem animais de boa qualidade. Eu gosto sempre de falar boa qualidade e não campeão, Thalita, porque na prova equestre tem muitos fatores que envolvem um animal ser campeão ou não. Exato. Tá? Então, eu posso ter animais excelentes e que não são campeões, por quê? Porque eu não tenho uma mão de obra adequada, eu não tenho um vaqueiro bom.
Então, assim, é eu ter noção de uma boa genética para vaquejada. Então, assim, tanto a característica física quanto a origem genética desse animal. Então foi bom o senhor tocar nesse ponto, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o conjunto da obra, que no nosso caso a gente chama de um manejo produtivo, eles não levam em consideração, mas a gente tem que levar em consideração também relacionado a isso. Porque senão, se a Sem gente dúvida. tiver um animal muito bom e o manejo ele não for adequado, o animal ele pode vir a não se desenvolver do jeito que a gente espera. Exatamente, Thalita. Muita gente fica se perguntando assim, por que o Aras A, B, C ou D faz tanto sucesso? Se você for ver, é porque os proprietários eles encaram aquilo como uma atividade profissional. Então, Isso. tanto a parte de manejo nutricional, sanitário, reprodutivo, mão de obra de técnicos especializados, equipe de treinadores, equipe de competidores, transporte de animais, a genética dos animais. Então, são inúmeros fatores que fazem aquele área ser um área de sucesso. Então, assim, obviamente que o marketing que surge é assim, o cavalo A do Aras B é o melhor cavalo de vaquejada do Brasil. Mas, assim, eu tenho que entender que para ele ter sido o melhor cavalo de vaquejada do Brasil, tem toda uma estrutura organizada para que aquilo viesse a acontecer. Certo. Professor, o senhor falou aqui a respeito de genética. O senhor considera que deve ser o senhor acha que deve ser levado em consideração que o cavalo ele seja pior? Não necessariamente. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, Thalita, cada vez mais, e com a legalização da vaquejada, né, a BQM ela tem tomado as rédeas do esporte. Então, assim, as principais provas hoje mais requisitadas, elas são chanceladas pela BQM. E nessas chanceladas só competem animais quarta e milha PO. Então, Certo. assim, eu não sei até que ponto investir num cavalo que não seja PO se eu estou almejando algo grande. Se for, obviamente, para eu correr bolão ou vaquejadas mais informais, não tem problema ele ser PO. Mas se eu, por exemplo, almejar um derby, se eu almejar um potro do futuro, aí esses animais sim vão ter que ser inscritos na BQM. Certo. Professor, a vaquejada, ele é um esporte que tem maus tratos dos animais. Graças a Deus, não mais, né? Tipo Aham. assim, a partir do momento, eu acho que os ouvintes e você deve ter conhecimento, há cerca de 3 anos atrás, a gente passou por uma pressão que eu acho que foi muito benéfica, tá? Principalmente das sociedades protetoras de animais, das pessoas que defendem, vamos dizer assim, essa causa, porque eu sempre falo o seguinte, a gente que está dentro da atividade, muitas vezes a gente releva os erros que a gente está cometendo, porque passa a ser algo que é comum para a gente. Mas quando vem um auditor de fora e diz assim, isso aqui não está legal, eu acho que é importante a gente ter o senso crítico, e foi isso que aconteceu, né, no momento que as pessoas que vivem a vaquejada entenderam da necessidade do esporte se tornar eticamente correto, e aí, coincidentemente, isso acarretou politicamente a legalização do esporte, né? A ligação do esporte com uma atividade cultural da região Nordeste. Isso tudo, obviamente, deu peso. Então, hoje eu digo a vocês, assim, eu circulo por vaquejadas, a preocupação maior do bem-estar eram com os bovinos. Hoje, as vaquejadas legalizadas, todas elas, estão com protetor de cauda. Esses bovinos, antes de correr, ficam em áreas sombreadas. Se não tem árvore, eles têm que providenciar sombrites para que esses animais fiquem em conforto térmico, água à vontade, água de qualidade. Então, assim, tudo a respeito do bem-estar dos animais tem sido realmente Levado em consideração. levados em consideração. O que eu sempre falo é o seguinte, acontece um grande número de vaquejadas por ano no Nordeste, e nem todas elas podem ser fiscalizadas. Eu sempre falo nisso pelo seguinte, as grandes vaquejadas chanceladas pela BQM, elas são dentro de todas as normas, né, éticas, assim como qualquer prova equestre da Federação Equestre Internacional. Mas, às vezes, Thalita organiza um bolão na fazenda dela, tá certo? E aí eu não posso dizer se há maus tratos ou não nessa, porque não está havendo fiscalização. Eu estou falando pelo seguinte, nesse trabalho que a gente fez, circulando várias vaquejadas, eu consegui ver esse tipo de diferenciação.
nas grandes vaquejadas e nas vaquejadas menores, tá certo? Então, por Certo. exemplo, eu vi em vaquejadas menores cavalos com claudicação, mancando, enquanto que nas grandes você vê que esse animal, como tem o juiz de bem-estar, esse animal Uhum. nem entra em competição, tá? Então, eu acho que é uma forma da gente cada vez mais cobrar de a gente só ter provas e priorizar as provas que são mais éticas. Certo. Então a tendência basicamente é acabar, entre aspas, com esses bolões que existem, bolão de Eu vaquejada que acredito que existe. sim. Eu acredito que sim. Certo. Professor, existe um programa de vacinação para esses cavalos de vaquejada? Não diferentemente dos outros cavalos, né? Qualquer equídeo, a gente tem que ter um protocolo de vacinação desde as idades mais novas, né? Normalmente, as primeiras vacinas são dadas nos potros entre os 3 e 5 meses de vida. Algumas com intervalo de segunda dose com 15 dias e repetição anual, né? Então, assim, vacinas como eu sempre falo, você tem que procurar as doenças que são mais endêmicas na sua região. Se só Aham. existe uma doença na China, não tem por que eu estar vacinando meu cavalo aqui. Então, na nossa região, eu vejo tipo a raiva como fundamental, o tétano como fundamental, não só para o cavalo, mas para quem também vai trabalhar com o cavalo. A gente tem a gripe, principalmente, né? Esses animais que viajam bastante, que vão para a competição. Então, assim, para não perder desempenho, a vacina, né, contra a influenza, ela é fundamental. Encefalomielite. E a gente tem deixa eu ver, raiva, falei, tétano, falei, encéfalo. E a gente tem algumas vacinas que já trazem, vamos dizer assim, grande parte dessas cepas ou enfermidades, uma proteção única, vamos falar assim, as trivalentes e assim por diante. Certo. Professor, o cavalo de vaquejada, ele tem a necessidade de se colocar ferradura? Não necessariamente, tá? Se a gente pensar, por exemplo, na pista que o cavalo de vaquejada corre, é uma pista muito fofa. Então, Isso. se eu pensar no uso da ferradura só para proteção de terrenos ásperos, eu não teria. Mas eu tenho que pensar que esse animal, muitas vezes, ele treina, ele caminha em estradas mais duras, estradas com pedras, asfalto. E aí, se eu quero preservar o casco, sim. E fora isso tudo, eu ainda tenho a particularidade de cada cavalo. Eu tenho cavalos que têm estrutura de casco mais fraca, mais quebradiça. Tenho cavalos que têm, por exemplo, alguma alteração ósseo-tendínea no boleto, na quartela, e que eu posso utilizar uma ferradura ortopédica com palmilha para dar mais conforto para ele. Então, assim, necessariamente não. Mas na prática, até para a preservação do animal, a grande maioria é ferrada. Certo. Professor, o cavalo de vaquejada, ele precisa ser grande no sentido de ser visto pelos olhos humanos. É como um cavalo gordo. Olha, eu sempre falo isso. O leigo, normalmente, ele é bastante atraído pelo cavalo por duas situações. Uma é a pelagem, né? Tem gente que diz assim, eu Isso. só gosto de cavalo preto, eu só gosto de cavalo palomino, eu só gosto de cavalo castanho. E por gordura, né? A Isso. gente tem, a gente tem na nossa cabeça algo que eu digo assim, que é cultural, que a gente traz do bovino, que a gente traz do cachorro da casa da gente, que a gente tem a sensação que sempre o que é gordo é bom. Isso. Só que cavalo é atleta. Tudo que eu não quero no cavalo é gordura, né? Então, assim, meu cavalo tem que ter musculatura condizente com a atividade. No caso de vaquejada, que eu preciso de explosão, eu vou precisar de hipertrofia muscular, principalmente em garupa, né? Coxa e também na região anterior, de antebraço e de braço, porque esse cavalo, se for um cavalo de esteira ou de puxada, ele vai precisar de movimentos muito bruscos nesses anteriores. Professor, em relação ao pescoço, já que tem muitos dos vaqueiros que eles se apoiam muito no pescoço do animal. O que é que tem? Então, aí no caso também seria levado em consideração A conformação ou a musculosidade? não, a conformação. Obviamente que, tipo assim, se a gente está falando, por exemplo, de quarto de milha, o quarto de milha tem um formato de pescoço piramidal que é tipo da raça, né? Quando a gente pensa no movimento do vaqueiro em se posicionar melhor para derrubar o boi, ele se agarra nessa região do pescoço. Então, eu não diria forma, tá, Thalita? Mas eu prefiro a palavra um pescoço mais forte, né? Certo. Com uma base de sustentação de musculatura mais forte,
que dê mais apoio ao cavaleiro e, obviamente, mais força ao cavalo, porque na hora que o vaqueiro ele se apoia, ele muda o centro de gravidade desse cavalo. Se o cavalo não tiver um pescoço forte para ter um movimento contrário numa força normal, esse cavalo ele também pode se desequilibrar, tá certo? Então eu acho que é muito mais em relação à base de sustentação e à musculatura desse pescoço do que propriamente a forma. Certo. Professor, em alguns desses dias aqui, que eu falei que ia fazer a live a respeito dos cavalos de vaquejada, um técnico ele entrou em contato comigo e perguntou o seguinte: ele mencionou o seguinte, que o proprietário perdeu o seu cavalo de vaquejada por conta de uma cólica parasitária. O senhor acha que o que causou essa cólica foi um manejo alimentar incorreto e o que poderia ser evitado para, no caso, não acontecer esse problema? Não, Thalita, se ele afirmou que foi uma cólica parasitária, ela acontece, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o diâmetro do intestino delgado de um cavalo, ele é um tubo relativamente estreito e muito longo. Então, se eu não tenho, ou eu não tenho o hábito de ter com meus animais uma prática de desverminação frequente, né, um protocolo de desverminação, eu posso ter acúmulo principalmente de longos estrôngilos, e ele interromper a passagem desse bolo alimentar. Isso não é uma coisa rara de acontecer, não, em equinos, tá? Então, se esses vermes, eles, vamos falar assim, uma palavra mais chula, entopem esse intestino delgado, o bolo alimentar que vem, né, anterior a ele vai ser impedido de passar e, obviamente, eu posso ter uma ruptura de alça. Então, assim, não é nada absurdo e não é um caso esporádico, não. Isso acontece se a gente não tiver essa prática de desverminação. Certo. Então, no caso, basicamente, ele poderia ter feito uma desverminação do animal para poder não, pra não Isso acontecer. aí, exatamente. Certo. Aí é o que eu digo, é uma das coisas que a gente tem que levar em consciência e levar os nossos, vamos falar assim, clientes, para quem trabalha diretamente, a importância da desverminação do animal. Não é só, tipo assim, o prejuízo que eu tenho com a alimentação, não, tá certo? Os eumintos, de forma geral, eles não só vão competir pelos nutrientes do animal, mas eles causam malefícios ainda piores, como esse, no caso de uma cólica. Certo. Professor, surgiu mais uma dúvida aqui. Como prevenir que o cavalo não fique doente após uma cavalgada? Hidratar bem esse cavalo durante a cavalgada, tá? Quando eu falo hidratar esse cavalo, é dar água de qualidade e em quantidade. Porque tem muita gente que acha que, tipo assim, que o cavalo bebe água igual a gente. A proporção ela é completamente desigual, Diferente. né? Um cavalo normal, ele pode aí facilmente beber 40 a 70 litros de água por dia. Então, eu tenho que deixar essa água disponível para que esse meu cavalo fique hidratado. Se a cavalgada não é próximo e esse cavalo vai viajar de caminhão para eu ir para a cavalgada, existem várias pastas de eletrolíticos que podem ser utilizadas para eu manter o balanço hidrolítico desse cavalo e ele não desidratar, tá certo? Porque o próprio esforço físico da cavalgada já vai levar à perda de água e de eletrólitos desse animal. Durante a prova, eu preciso entender que o cavalo é um ser vivo e que ele tem limitações. Então, se minha proposta é beber, eu sempre digo, leve alguém junto para, tipo, ficar orientando, ficar olhando esse cavalo, porque muita gente, o que eu vejo são os excessos que as pessoas fazem durante essa cavalgada, porque tudo que eu posso fazer para o cavalo é anterior à cavalgada, que é uma boa alimentação e uma boa hidratação. Durante a vaquejada, ou durante a cavalgada, eu tenho que ficar atento aos limites do meu cavalo. Eu tenho que perceber quando meu cavalo está cansado, se meu cavalo está mancando, se meu cavalo precisa estar muito ofegante, se ele precisa parar para respirar mais, se precisa ficar numa sombra para ajustar a temperatura corporal. Então, são coisas que eu sempre digo que precisam de muita consciência nossa na hora da cavalgada. E quando a gente bebe muito na cavalgada, a gente perde essa consciência. Isso. Tá certo? Então, assim, eu sempre falo isso. Não é que a cavalgada mate o cavalo, mas é a gente que indiretamente a gente está matando o cavalo, ou prejudicando o cavalo. Bem verdade. Outra dúvida que surgiu foi essa seguinte: qual a melhor alimentação para os potros?
Olha, o potro ele tem uma exigência nutricional muito diferente dos animais adultos e que a gente tem que respeitar. A primeira coisa que eu tenho que entender é que as fibras, vou falar mais claramente, os capins que a gente dá, o feno ou o capim in natura, eles são digeridos pelos cavalos no final do trato digestório, tá? Uma adaptação do intestino grosso, tanto no seco quanto no colo, que são os micro-organismos que digerem essa fibra. Isso leva um tempo para que o animal tenha esse compartimento, vamos falar assim, bem adaptado à digestão da fibra. É muito comum a gente ver potrinho com 1 mês de vida se alimentando das fezes da mãe. Isso é uma prática muito saudável, porque ele está ingerindo micro-organismos para desenvolver o seco e o colo dele de forma mais eficiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que entender que o potro, ele precisa de uma alimentação mais concentrada, ou seja, ração e leite, do que uma ração volumosa, que seria capim. O que é que acontece muitas vezes? Eu estou criando minha égua solta, o potrinho está lindo, porque está mamando na égua. Então, ele está balanceando a dieta dele, e o leite, por ser um alimento concentrado, está dando a ele as exigências dele e ele está conseguindo absorver aquilo ali. Na hora que eu decido apartar o potro, eu simplesmente coloco ele ou numa baia ou num piquete e dou muito capim moído para ele, muitas vezes. Ele come porque ele está com fome, o estômago dele está vazio. Só que ele não tem a capacidade de tirar os nutrientes daquele capim ainda, porque o sistema digestório dele ainda não está totalmente desenvolvido. Aí o que é que a gente vê muitas vezes? A gente vê potrinhos que começam a perder musculatura, ficam muito fraquinhos e com a barriga muito grande, distendida, porque eles não têm ainda essa eficiência. Então, eu tenho que ter muito cuidado na transição alimentar desse potro. Se eu vou apartar, antes de apartar, eu posso fazer uma introdução de uma alimentação fibrosa para ele, com feno, por exemplo. Eu posso dar feno para ele começar a comer e ir desenvolvendo todo o trato digestório dele. E aliado a isso, uma ração também concentrada. Porque no final, próximo a eu apartar esse potro, o leite da mãe já não é suficiente totalmente para ele. Certo. E quando eu apartar ele, tá, eu tenho que entender que a proporção de concentrado e volumoso dele nunca vai ser igual a um animal adulto ainda. Tá certo? Então, de exigência, o que é que o potro tem de diferença, a grosso modo? É um animal que percentualmente precisa de mais proteína do que os animais adultos. Por quê? Porque ele está em crescimento, ele tem muito desenvolvimento tecidual, ósseo, tendíneo, muscular. Então, eu tenho que respeitar isso e eu sempre falo, o potro ele cresce 80% do tamanho dele no primeiro ano de vida. Então, se eu quero investir num cavalo, se eu quero... ou eu só tenho um dinheiro que dá para investir pouco tempo nesse cavalo, eu tenho que investir no primeiro ano de vida. Porque naquele período, a curva de crescimento desse animal é muito acelerada. Certo. Professor, surgiu mais uma dúvida aqui. A pessoa disse que tem uma égua de vaquejada que pariu recentemente e ele quer saber com quantos dias ele pode voltar, fazer com que essa égua vá para as competições. Tem que entender o seguinte, depende do manejo que ele está com ela, né? Vamos dizer assim, eu não sei quanto tempo essa égua parou de correr antes de parir. Provavelmente ela não correu no terço final de gestação pela condição dela, né, física. Então, assim, eu tenho que entender que ela perdeu o condicionamento cardiorrespiratório, ela perdeu o condicionamento muscular, ela perdeu o condicionamento articular e ósseo-tendíneo. Isso tudo foi perdido. É igual a gente se parar 6, 7 anos de treinar e começar a treinar. Então, eu sempre falo o seguinte, para você começar a exercitá-la, né, você tem que esperar pelo menos aí, tipo, de 1 a 2 meses pós-parida, porque nessa fase inicial a exigência dela é muito grande, ela vai atingir o pico de lactação dela por volta dos 60 dias, tá? Entre 40 e 60 dias. Então, a exigência energética de uma égua em lactação, ela é muito alta. O que é que eu falo muito alta? Só para vocês entenderem, um cavalo normal, sem estar fazendo exercício, vamos dizer que ele tem uma exigência de 16 megacal de energia digestível por dia. Uma égua em lactação, no pico de lactação,
ela chega perto dos 35 megacal, ou seja, ela precisa do dobro de energia. E se eu começo ainda a fazer exercício com essa égua, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir se alimentar para atingir a alta demanda energética que ela tenha, e aí ela vai começar a perder peso. Aí ela nem vai criar o potro dela bem, porque o leite a produção vai ser prejudicada, ela vai perder peso e ela vai perder desempenho no exercício. Então eu sempre falo assim, a grosso modo, se a pessoa quer montar na égua e dar uma voltinha, com 1 mês, 2 meses, isso tudo bem. Agora, para competir para vaquejada, eu só começaria a treinar essa égua quando ela apartasse esse potro. Certo. Professor, como a gente está vivendo num período de pandemia, a gente viu que a pandemia ela atrapalhou um pouco a atividade da vaquejada. Isso pode ter causado algum tipo de estresse aos animais de vaquejada? Sem dúvida, né? Tipo assim, porque eu sempre falo o seguinte, embora as pessoas tenham continuado a treinar os animais dentro dos aras, não perdendo a capacidade atlética, tá? O que é que acontece? Existem situações que só vão ser vividas na prova. Então, por exemplo, se eu tenho um cavalo iniciante que nunca foi para uma vaquejada, ele está super bem treinado dentro do aras, mas ele não está acostumado a correr em público, a ouvir som, né? Então, assim, esses animais, eles obviamente que têm sua carreira, vamos dizer assim, prejudicada por conta da pandemia. A questão do ficar mais estressado dentro do aras, eu não vejo o porquê. Porque assim, a rotina dentro dos aras, ela não foi alterada durante a pandemia. Pelo menos os que eu tenho visitado, não, né? Então, assim, não vejo a questão do estresse. Eu vejo um desempenho atlético que pode ter sido ou pode ser prejudicado por conta dessa questão Da dos pandemia. animais não estarem indo para a vaquejada, mas agora já estão, né? Já Isso. tem acontecendo algumas vaquejadas. Tem sim. Professor, então a gente chegou ao fim, mais uma vez, de mais uma live. Se Mas alguém já, tiver. Thalita, Se tava alguém tão boa tiver. a conversa. Realmente tá maravilhosa. Mas se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. A gente ainda tem algum tempinho para poder falar a respeito do assunto. O assunto é muito bom, o assunto é bem proveitoso. E a gente tem que aproveitar o momento de que a vaquejada ela foi realmente legalizada agora. E ajudar os produtores que investem tanto nesse tipo de atividade, principalmente dando um retorno econômico aos vaqueiros que precisam e também tendo em vista da divulgação dos seus aras, que cada vez mais tem crescido a respeito da atividade. É bom também ressaltar a respeito de que os equinos, eles são vistos um meio de, como é que eu posso dizer, um meio de sobrevivência desse pessoal que utiliza-se dessa atividade. Então, basicamente, a vaquejada ela veio alavancar cada vez mais a respeito do tipo de atividade com o equino. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, é exatamente isso. Tipo assim, já tem vários trabalhos mostrando o impacto socioeconômico da vaquejada no Nordeste do Brasil, né? A gente vê não só cidades, mas a gente vê uma população muito grande de pessoas e o quanto de dinheiro que gira em torno do universo do cavalo de vaquejada no Nordeste. Então, acho que foi uma vitória muito grande e, principalmente, porque eu falo vitória, parece que a gente está numa disputa. Não, foi um reconhecimento, tá certo? A uma prática esportiva, como qualquer outra prática esportiva equestre, que era reconhecida no mundo. Então, eu sempre falo o seguinte, eram pequenos ajustes que precisavam ser feitos e que foram feitos e que eu tenho certeza, assim, como a gente vive numa região semiárida, que se a gente for comparar com outras regiões produtivas do Brasil, por exemplo, em termos de bovinocultura, talvez a gente esteja, né, numa situação de igualdade ou superioridade em relação ao resto do Brasil na criação de cavalos. O Nordeste já é hoje, né, tipo assim, o maior detentor de rebanho, ou seja, o maior rebanho do Brasil hoje, passamos o Sudeste, e isso não é por acaso, tá? Existe uma ligação sociocultural muito grande do homem do Nordeste com o cavalo. Exatamente. Inclusive aqui, professor, na região que eu trabalho, tem lá no Alto Sertão Sergipano e tem muita pega de boi.
E o pessoal investe muito a respeito dessa atividade. Então, basicamente, é a respiração deles em cima do que Sim, seria o cavalo de vaquejada. isso Então, mesmo. foi por conta disso o meu convite para o senhor. Eu adorei o nosso bate-papo, acho que foi bem interessante. O pessoal deve ter sido algumas dúvidas esclarecidas a respeito do curioso mundo dos cavalos de vaquejada. Quero agradecer mais uma vez ao senhor por ter aceito o meu convite. E caso alguém tenha algum tipo de dúvida, pode procurar o professor Jorge no Pode inbox do sim. Instagram, que ele é bem acessível e ele pode tirar as dúvidas de vocês. Professor, se quiser acrescentar mais Isso alguma aí. coisa, pode ficar à Não, vontade. eu agradeço mais uma vez a participação, me coloco à disposição quem precisar tirar alguma dúvida e também me coloco à sua disposição sempre que você precisar, a gente tá às ordens aqui para contribuir. Tá, joia. Professor, só Tá um bom? aviso aqui para o pessoal que as meninas do grupo das Delicadas lá do povoado Brejão, Brejo Grande, Sergipe, pediram para avisar que se o governo liberar, vai ter a cavalgada das Delicadas, a quarta cavalgada das Delicadas no dia 12 de dezembro. Então aqui já está feito o convite para vocês que querem participar dessa cavalgada. É muito boa e é sempre bem vista lá no Baixo Ribeirinho do São Francisco. Então, desde já, professor, mais uma vez agradeço o seu convite, o seu aceite pelo convite e podem ficar à disposição do professor, que ele sempre tira as dúvidas que vocês tenham surgiram depois da nossa live. Tá bom, professor? Muito Isso aí. obrigada. Um abraço, Thalita. Abraço, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.